Vamos lá. Eu falava sobre algumas coisas bastante importantes ontem e algumas eu quero trazer de volta aqui para você, porque outro dia, em outra reunião, nós usamos uma expressão que dizia assim, diga comigo, para quem não sabe o que quer, diga qualquer coisa serve. Grave isso, por favor. Porque todas as vezes que você não tiver muito bem definido, estabelecido dentro de você, o que você quer, onde você quer chegar, o que quer viver, o que quer conquistar, você corre o risco de acabar aceitando coisas que não deveria, vivendo coisas que não deveria. E a Bíblia fala sobre isso. Quem não sabe o que quer, para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Para quem não entende o tempo das coisas, qualquer dia é dia, qualquer hora é hora. Para quem não sabe o seu lugar, qualquer lugar está bom. E nós aprendemos com Jesus que as coisas não funcionam bem assim. Se você quer realmente ser bem-sucedido, se você quer realmente que as coisas caminhem bem, os nossos princípios, os nossos valores, os seus princípios, os seus valores, o seu propósito de vida, o seu objetivo de vida, ele precisa estar muito bem definido. Amém? Deixa eu ler algumas coisas com você e você vai entender o que eu quero mostrar. Eclesiastes 3:1, na Almeida, diz assim, diga comigo, tudo tem o seu tempo determinado. Diga, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Na King James diz assim, para todas as realizações, diga comigo, para todas as realizações, há um tempo certo. Diga, existe um tempo apropriado para todo propósito debaixo dos céus. Para toda realização há um momento certo, há um tempo certo há um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Não é que não vamos ter, que não vamos viver, que não vamos chegar, que não vamos desfrutar, mas tem coisas que não é a hora, tem coisas que não é o momento. Entende o que eu quero mostrar? Sim ou não? Há coisas que não é o momento de viver aquilo, de passar por aquilo, de estar naquele lugar, de estar naquela posição, naquela condição, de fazer algumas coisas. E eu preciso entender sobre isso, porque senão nós vamos o tempo todo nos colocar no lugar errado, na posição errada, na condição errada. Nós vamos o tempo todo estar fazendo as coisas erradas. Isso é que nem vida financeira. Eu já vi, muitas vezes, pessoas completamente endividadas por querer viver coisas e fazer coisas que não era para aquele momento. Amém? Não é que ela não ia viver, não é que ela não vai fazer, não é que não é para ela. É, mas não para aquele momento, não para aquele tempo. E aí, por não entender sobre isso, e não se colocar na posição correta, no lugar certo que ela deveria estar naquele momento, por tentar manter uma posição, status, uma condição, por tentar mostrar para outras pessoas a maldita preocupação com o que vão pensar, com o que vão achar, com o que vão falar, a pessoa vai fazendo coisas que não é para ela, coisas que não é para aquele momento, não é para aquela ocasião, não é para aquele tempo. E aí daqui a pouco, lá está ela preocupada, ansiosa, correndo de um lado para o outro, tentando resolver uma situação que ela nem precisaria estar passando. Mas, olha aqui para mim, por favor. O que eu estou mostrando para você aqui, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso, isso é para gente madura.
Isso é para gente que quer de verdade. Isso é para gente que não vive de ilusão. Isso é para pessoas que vivem dentro da sua realidade e com propósitos para coisas muito maiores. Não é para pessoas que vivem no mundo de fantasia. Isso é para gente que tem o pé no chão, que sabe o que quer, que sabe quem é, que sabe o que Deus tem com ela, o que Deus tem para ela. Amém, pessoal? Porque uma pessoa que não é segura de si mesma, só de ouvir o que eu estou dizendo para você, ela vai dizer assim, mas o que é? Então eu não posso ter? É assim, não é que fala? Então quer dizer que eu não posso. Todo mundo pode, mas eu não posso. Todo mundo pode fazer, eu não posso. Todo mundo pode viver, eu não posso. Todo mundo pode ter, eu não posso. O problema é comigo, então. O complexado é assim. O medroso é assim. O inseguro é assim. A pessoa que vive de aparência é assim. Mas se eu não tiver, se eu não fizer, se eu não for, se eu não comprar, o que vão pensar de mim? O que importa que vão pensar? Importa, diga comigo, é que eu viva bem. Diga, importa, é que eu tenha paz. Entendeu? Importa é que você viva bem, importa é que você tenha paz, importa é que você tenha tranquilidade, importa é que a tua vida caminhe bem, isso é que importa de verdade. Aí diz assim, ó, aliás, deixa eu fazer uma observação. Você sabe que nós enfrentamos uma guerra, uma luta constantemente, né? Porque o diabo ele trabalha com as emoções das pessoas, ele trabalha com os sentimentos das pessoas, para fazê-las passar à frente de Deus, para fazê-las passar à frente do seu tempo, para fazê-las agir em coisas que elas não deveriam agir, fazer coisas que elas não deveriam fazer, tomar partido em coisas que elas não deveriam tomar partido. Nós somos o tempo todo tentados a fabricar os nossos próprios milagres. Tem muita coisa que você pode fazer. Na carne, na força do braço, você pode ir lá e fazer. Você pode ir e resolver. Você pode ir e agir naquilo. Mas a pergunta que você tem que fazer é a seguinte: será que isso vai ser bênção de verdade para mim? Será que se eu fizer isso agora, isso vai ser realmente bom para mim? Será que se eu tomar essa decisão agora, se eu fizer essa escolha agora, isso realmente vai ser bom para mim? Amém, pessoal? Às vezes a gente tem que parar e se perguntar, porque nós só vamos fazendo, as pessoas só vão fazendo. Vai fazendo de forma automática. Ela já não pensa mais no que está fazendo, não pensa nas consequências do que está fazendo, ela não pensa em nada mais, ela só faz. E isso é um problema. Isso é um problema. E você precisa ter os seus valores estabelecidos. Você precisa ter os seus princípios estabelecidos. Você precisa ter uma fé estabelecida, projetos estabelecidos, um estilo de vida estabelecido. Amém? Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Mateus 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi levado para quê? Para ser? Nós somos tentados? Sim ou não? O tempo todo. O tempo todo. Quando não é numa coisa, é em outra. Quando não é numa área, é em outra. É verdade ou não é? O tempo todo nós sofremos algum tipo de assédio espiritual. O diabo nos tenta para algumas coisas. Então, Jesus foi levado ao Espírito, pelo Espírito, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
O tentador aproximou-se dele e disse, olha aqui, ó, olha como é sutil, olha como é sutil, olha como as coisas acontecem, olha como a tentação acontece. Não é aquela coisa descarada, não é aquela coisa aberta, ó. O tentador aproximou-se e disse, se és o Filho de Deus, se és o quê? Ele era o Filho de Deus? Sim ou não? Manda que essas pedras se transformem em pães. Ele tinha poder para fazer isso? Sim ou não? Ele tinha. Mas a pergunta é, o propósito era esse? Sim ou não? Consegue entender onde eu quero chegar ou não? Sim ou não? Ele podia. Ele era o Filho de Deus. Ele tinha condições para fazer, ele tinha poder para fazer, ele tinha autoridade para fazer. Mas a questão é, não era o tempo, não era o momento, não era a hora de se manifestar dessa forma, de agir dessa forma. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, novamente, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ele sabia que o pai cuidaria dele? Sim, ele sabia. Ele sabia que o pai não deixaria ele se arrebentar? Sabia. Mas, volto à pergunta, era esse o propósito? Sim ou não? Não era. Não era para isso que ele estava ali. Não era esse o propósito dele ali. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, diga comigo, retire-se, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor ao seu Deus e só a Ele preste culto. Então, diga isso comigo e diga com fé, por favor, o diabo o deixou. Diga, e os anjos vieram e o quê? O serviram. Está vendo como é que é quando você não cede? Está vendo o que acontece quando você não se entrega? Está vendo o que acontece quando você não abre mão dos seus valores? Quando você não abre mão dos princípios bíblicos? Quando você não abre mão daquilo que Deus tem com você? Quando você entende o seu lugar, o tempo das coisas, o que você precisa fazer e você faz? Amém, pessoal? Eu dizia ontem o seguinte, ninguém, absolutamente ninguém, vai ficar um dia sequer num lugar, numa posição, numa condição, além daquilo que precisa. Você vai ficar num lugar, você vai ficar numa condição, você vai ficar numa posição, o tempo necessário para cumprir aquilo que Deus tem com você, naquele lugar, naquela posição, para aprender o que você precisa aprender com aquilo. Amém? A Bíblia é repleta de exemplos como esse. Jesus não ficou um dia a mais no deserto. Ele tinha um propósito ali. Ele precisava vencer aquela tentação. Ele precisava passar por aquele processo. Ele precisava aprender. Tinha uma experiência importante ali que ele precisava viver. E quando esse tempo terminou, quando o propósito se cumpriu, quando ele viveu o que ele tinha que viver, vieram os anjos e o serviram. Por isso, a gente tem que tomar cuidado. Sabe aquela
aquela expressão que muitas vezes as pessoas usam, isso aqui eu não vou passar, por isso eu não passo, isso eu não faço, nisso eu não cedo. Eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes aquilo que eu estou dizendo que eu não vou passar é aquilo que Deus quer que eu passe. Aquilo que eu estou dizendo que eu não vou fazer é o que Deus quer que eu faça. Amém? É o que Deus quer que eu faça. Olha que coisa linda. Ontem eu enviei para os obreiros, depois você pode entrar na internet e ver, um testemunho que a bispa colheu do Destinos Curados. Nesse testemunho, a mulher fala que ela foi violentada, abusada por anos, pelo próprio pai. E ela carregou isso a vida toda, né? Isso acarretou diversos problemas. Mas quando a palavra entrou, quando ela entendeu o que Deus tinha com ela não teve problema em abrir aquilo, em falar sobre aquilo e resolver aquela situação. Perdoar, liberar perdão, conversar, falar a respeito, resolver, porque ela precisava se livrar daquilo de uma vez por todas. Ela não aceitou ficar mais um dia naquela posição, naquela condição, e ela saiu para resolver, ela saiu para mudar aquilo. Amém? Então, quando a palavra entra e a gente entende o que Deus tem para nós, a gente entende o que Deus tem conosco, você entende o que Deus tem com você e para você, então você não é mais refém das situações, você não é mais refém dos problemas, você não é mais refém do que acontece, você tem autonomia, autoridade, você tem força, você se levanta, você sai, você resolve, você fala, você aborda, você confronta, você não tem mais problemas. Entende? Amém, pessoal? Você supera. Você entendeu que o teu propósito é outro. As tuas emoções não te governam mais, os teus sentimentos não te governam mais, as propostas do diabo não têm mais poder sobre você, você não negocia mais os seus valores, porque você já descobriu qual é o seu lugar. E muitas pessoas ainda não entenderam qual é o seu lugar. Por isso, elas vão aceitando tudo, elas vão permitindo que as coisas aconteçam, elas vão permitindo que tudo entre e tome conta da vida dela, elas vão permitindo uma série de coisas que não precisavam. Ela vai permitindo, mas por quê? Ela ainda não entendeu o seu lugar em Deus. Ela não entendeu o que Deus tem com ela e para ela. Ela não entendeu o tempo das coisas. Jesus não teve problema nenhum para dizer não. Não. Você é o filho de Deus? Sou. Você tem poder para transformar pedra em pão? Eu tenho. Então está com fome por quê? Eu estou com fome porque não é tempo de transformar pedra em pão, por isso. Amém? Eu não tenho problema de dizer isso. Vai continuar com fome? Vou, isso não é um problema seu. Imagine Jesus conversando com o diabo. Isso não é um problema seu, sai daqui. Amém? Você não é o filho de Deus? Eu sou. Então se joga daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos darei a ordem ao seu respeito para segurar com as mãos, para que você não tropece com os teus pés em pedra. Eu sou filho de Deus, sim, eu poderia jogar, e eu tenho certeza que meu pai me seguraria, mas esse não é o propósito da minha vida. Eu não vou fazer isso por besteira, isso não vai me acrescentar em nada, isso não vai mudar nada na minha vida, isso não vai me edificar em nada, não vai melhorar a minha condição, então vou fazer isso para quê? Por quê? Amém? A gente precisa ser mais objetivo nas coisas. A gente precisa ser mais firme nas coisas. E quando você sabe quem você é, quando você sabe o que você quer, então esse tipo de coisa não tem mais poder sobre você. Esse tipo de coisa não mexe mais com você. Porque você tem um foco, você tem um propósito, você tem um objetivo, você tem um alvo, e você não sai dele pelo que quer que seja. Amém? Jesus não saiu do propósito. E olha que coisa linda, quando deu o tempo, quando chegou o tempo, quando chegou o momento, vieram os anjos e o quê? O serviram. O serviram. Será que transformar pão em pedra é melhor que ser servido por anjos? Sim ou não? Amém, pessoal? E isso tudo é uma questão de fé.
Ou você crê que pode ser assim, ou você não crê. Ou você crê que realmente você pode viver isso e ser honrado por Deus, ou você não crê. Ah, pastor, Jesus era o Filho de Deus. Olha, se você pensa assim, eu sinto por você, aí não tem muito o que fazer. Coloca para mim aqui João 7. Depois disso, Jesus viajou para a Galiléia. Queria ficar longe da Judéia, onde os líderes dos judeus planejavam a sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica, chamada Festa das Cabanas. E os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá à Judéia, onde os seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Diga comigo, você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo. Os irmãos de Jesus estavam sendo irônicos com ele, porque eles não acreditavam, eles não o viam como o Filho de Deus. O que você está fazendo aqui? Volta para a Judéia. Os teus seguidores não estão lá? As pessoas que acreditam em você não estão lá? Aqui você não vai ser famoso, né? Aqui você não será uma celebridade, você não será visto como uma celebridade. Se você realmente pode fazer tudo isso que diz que pode, então volta para lá para que eles te vejam. Se revela para o mundo, mostra para todo mundo que você pode fazer. Mostra para todo mundo que você é capaz. Necessidade de aprovação. Olha o que Jesus disse. Eu continuo aqui. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Aí, olha isso aqui. Jesus respondeu, diga comigo, agora não é o momento certo para eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. Jesus disse assim, olha, não é o momento certo. Não é a hora certa de ir para a Judéia. Não é a hora certa de me expor dessa forma. Não é a hora certa para que tudo isso seja revelado, seja mostrado. Quando chegar a hora, isso vai acontecer. Quando chegar o momento, isso vai acontecer. Quando Deus quiser e tiver que ser, vai ser. Mas agora não é a hora, agora não é o momento. Se vocês quiserem ir, vocês podem ir, porque vocês podem ir a qualquer hora, vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu não. Sabe o que Jesus estava dizendo para os seus irmãos? Vocês não têm um propósito de vida, então para vocês, toda hora é hora, todo tempo é tempo, qualquer dia é dia. Para mim não, eu tenho um propósito, e quem vive com propósito, quem vive por missão, sabe que tudo tem um tempo, tudo tem uma hora, tudo tem um processo, as coisas não acontecem por acaso. E ele não sai fazendo besteira à torta e à direita. Ele se coloca no tempo. Ele se coloca no processo. Ele passa pelo processo, ele faz o que tem que fazer. Amém, minha gente? Amém, pessoal? Sabe, isso é forte demais. Isso é forte demais, porque se nós formos, por exemplo, para José, olha que coisa linda. José, quando foi parar na casa de Potifar, já na condição de escravo, ele poderia ter dito assim, fazer o quê? Estou aqui mesmo, e ter feito as coisas de qualquer forma. Ele poderia ter feito as coisas de qualquer maneira. Ele poderia ter se rebelado. Ele poderia ter feito uma série de coisas. Mas ao invés disso, ele fez o melhor que ele pôde ali. O melhor. A ponto de o Potifar o colocá-lo como responsável sobre todos os seus bens. Sobre tudo que era dele. Potifar não tomava conta mais de nada. Nada. Tudo estava a cargo de José. Por quê? Porque ele quis isso. Ele sabia qual era o seu lugar. Ele sabia do processo.
Deus tinha feito promessas a ele, Deus disse que ele seria grande, Deus disse que os seus irmãos se prostrariam diante dele, que os seus pais se prostrariam diante dele. Então, ele se colocou no propósito e seguiu em frente. Aí, acontece toda aquela situação, vai parar no cárcere, vai parar na prisão. Na prisão, ele poderia ter dito: Senhor, mas o que está acontecendo? Se não bastasse ser vendido como escravo, não sei se eu vou ver meus pais novamente, meus pais não sabem que eu estou aqui, meus irmãos me odeiam, me venderam como escravo, agora estou aqui nessa prisão, o que mais que o senhor quer de mim? Tira minha vida logo, acaba com isso logo, com esse sofrimento. Não, ao invés disso, ele se tornou o melhor na prisão, a ponto de o carcereiro deixar tudo o que acontecia na prisão sobre os cuidados de José. Tudo o que acontecia na prisão estava sobre os cuidados e a responsabilidade de José. Tudo. Ele cresceu com os processos. Ele aprendeu com os processos. Ele passou por cada fase, por cada etapa. E quando chegou o tempo, o momento, quando chegou a hora, ele saiu dali, diga comigo, para governar a nação. Ele saiu dali para governar a nação. Ele não saiu dali para qualquer coisa, não. Ele não saiu dali para ir para qualquer lugar, não. Ele saiu para governar a nação. E é isso que Deus faz. Nós temos as nossas fases, os nossos processos, as nossas etapas. E nós precisamos nos colocar dentro delas e trabalharmos para sermos o melhor em cada fase, para sermos o melhor em cada etapa, para darmos o nosso melhor naquilo que estamos fazendo, diga comigo, naquele momento. Naquele momento. Porque aquele momento vai definir os outros. O que nós fazemos agora, na medida que estamos, na posição que estamos, na condição que estamos, determina como vai ser as próximas etapas. Entende? Porque o que você planta agora, você não colhe agora, você colhe depois. Você está plantando para colher amanhã, você está plantando para colher a semana que vem, você está plantando para colher o mês que vem. Então, quando eu faço de qualquer forma agora, de qualquer maneira agora, estou plantando uma semente ruim para daqui a pouco. E ela vai voltar para mim. Então, quando você observa esses homens, você vê que, independente do que eles estavam vivendo, independente do que eles estavam passando, eles fizeram um bom plantio. Eles entenderam o que é viver por fé, o que é viver por missão, o que é caminhar pelo Espírito e não na carne. Podendo fazer escolhas próprias, tomar decisões próprias, mas decidindo confiar em Deus. Amém? Eu poderia ir longe aqui falando disso. Poderia ir longe. Josué e Caleb nasceram no Egito. Nasceram como escravos. Viveram vida de escravo por anos. Mas, quando eles tiveram a oportunidade de se manifestar, eles se posicionaram da forma diferente de todos os demais. Quando os espias foram enviados à terra prometida, e todo mundo voltou trazendo um relatório, infamando a terra, criticando a terra, com medo do povo que vivia lá, com medo do que pudesse acontecer, esses dois homens viraram para todo mundo e disseram: cale-se, fiquem quietos. Diga comigo, se tão somente Deus se agradar, diga da nossa fé, diga Deus nos porá nessa terra. Se tão somente Deus se agradar da nossa fé, Deus vai nos colocar nessa terra, Deus vai nos dar essa terra. O povo que vocês estão vendo lá, os gigantes que vocês estão com medo, eles serão o nosso pão, porque Deus já tirou deles o seu amparo. É através deles que nós vamos crescer, é através dele que nós vamos prosperar, é através dele que nós vamos conquistar essa terra. Amém? Manifestar um posicionamento diferente, uma fé diferente. Porque, apesar de terem nascido escravos, eles, diga comigo, não pensavam como escravos. Você pode até estar numa posição, mas a tua cabeça, o teu espírito não precisa estar lá. Estou passando por isso agora, mas o meu espírito está lá na frente.
Amém? Eu posso estar vivendo uma coisa que eu não gostaria agora, mas isso não me domina, isso não me controla, a minha cabeça não está nisso, a minha fé não está nisso, o meu espírito não está nisso, eu estou lá na frente, eu estou lá na minha vitória, eu estou lá na minha conquista, porque eu sei que daqui a pouquinho, quando eu passar por tudo que eu tenho que passar aqui, os anjos vão estar me servindo, daqui a pouquinho, quando eu passar por tudo isso aqui, eu vou estar entrando e possuindo a minha terra prometida, daqui a pouquinho, quando viver tudo que eu tenho que viver aqui, eu vou estar subindo para governar nações. Amém, pessoal? Eu vou estar subindo para governar nações. É isso. É isso. Mas eu preciso entender. Eu preciso entender. A referência que eu passei depois, coloca ela aqui para mim, por favor. Gálatas, isso. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face. Olha Paulo falando. Por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando, diga comigo, de acordo com a verdade do Evangelho, eu continuo, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Pedro estava ali, comendo com gentio, andando com gentio, vivendo com gentio. E aí, quando gentios são os ímpios de hoje que nós falamos, aqueles que não criam. E aí, quando chegaram os judeus, os da circuncisão, os crentes, Pedro se afastou dos gentios. E aí, Paulo viu aquilo, escuta, isso está errado. Isso está errado, você não pode agir assim. É de uma forma quando nós estamos, mas de uma outra forma como quando nós não estamos. Você age como... Você é judeu, mas não vive como judeu. Você diz que é judeu, mas age como ímpio. E aí quer obrigar quem não é judeu a viver como judeu? Como é que é? Que bagunça é essa? Que hipocrisia é essa? Está errado. É uma coisa só. Os seus valores não podem ser negociados. A sua fé não pode ser negociada. Aquilo que você crê não pode ser negociado. Aí, diz assim, nós judeus de nascimento, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Vai para o 20, por favor. Fui crucificado com Cristo. Assim, diga comigo, já não sou eu quem vive. Diga, mas Cristo vive em mim. Diga, e a vida que agora vivo no corpo, diga, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu vivo na carne, eu vivo no corpo, mas a vida que eu vivo nesse corpo, eu não vivo para mim. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo pela missão. Eu vivo pelo propósito. Eu vivo por aquilo que Deus tem comigo. E eu não vou mudar porque alguém quer. Eu não vou mudar porque eu estou com judeus ou porque eu estou com gentios. Eu não vou mudar porque o ambiente é diferente ou porque alguém não gosta. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu quero. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o que Deus tem comigo. Eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei o banquete que me espera. Eu sei a terra que Deus está me levando, para onde Deus está me levando. Eu sei o que eu vou governar, o que eu vou dominar. Eu sei o que eu vou estar à frente, onde Deus vai me colocar. Então, eu não cedo a isso. Eu não cedo. Quem me entende, por favor? Fique em pé, por gentileza.
Jesus não cedeu aos incentivos. Jesus não cedeu às ofertas. Por mais tentadoras que fossem, ele não negociou seus valores. Ele não abriu mão do que ele acreditava. José não abriu mão do que acreditava. Ele estava escravo, mas ele não era escravo. Sabe, algumas coisas têm que entrar dentro de nós. Nós podemos estar vivendo um momento difícil, passando por uma situação e etc. Diga assim comigo, mas eu não sou essa situação. Diga, eu não sou esse momento. Diga, eu não sou esse problema. Você pode estar passando por ele, mas você não é ele. Você não é. E não é ele quem vai definir a sua vida. Não é ele quem vai definir os seus resultados. Por isso, nós precisamos aprender com Jesus a não negociar os nossos valores, a não negociar aquilo que Deus tem conosco. Nós precisamos aprender com José. Ele estava escravo, mas ele não era escravo. Ele não se via como escravo, ele não pensava como escravo. E foi uma questão de tempo para ser colocado lá. Nós precisamos pensar como Josué e como Calebe. Eles nasceram escravos. Eles viveram o tempo todo no meio daquelas pessoas de hábitos nocivos, de questionamento, de reclamação, de murmuração, com pensamentos de retrocesso o tempo todo. Mas eles decidiram se posicionar diferente. Eles acreditaram diferente. E quando todos morreram no deserto, por causa da sua incredulidade, eles entraram e possuíram a terra com seus descendentes. Amém? Nós temos que ser aqueles que vão entrar e possuir a terra. Nós temos que ser aquele que vai subir para governar. Agora, é o seguinte, tentação vem, ela existe. O que você vai fazer com ela? As propostas vêm. O que você vai fazer com elas? O assédio acontece. O que você vai fazer com ele? O tempo todo está aí. O tempo todo. Você é assediado a falar o que não deveria falar. Você é assediado a fazer o que não deveria fazer, tomar partido em coisas que não deveria tomar, agir em situações que não deveria agir, ou o contrário, não fazer o que deveria fazer, não agir no que deveria agir, não tomar partido no que deveria tomar. É assim ou não é? E nós precisamos nos posicionar. Observe que Satanás veio uma vez, Jesus argumentou com ele, ele veio a segunda, Jesus argumentou com ele, na terceira vez Jesus disse, saia! Amém? Às vezes as coisas estão aí e a gente está daquele jeito, vem uma vez, se argumenta, vem duas, se argumenta, vem três, se argumenta, daqui a pouco não mandou sair, ao invés disso começou a aceitar. Esse é um problema sério. Porque se acontece uma vez, se argumenta, acontece duas, se argumenta, você não manda aquilo sair, você não manda parar, você não manda acabar, você não posiciona, daqui a pouco você vai acabar aceitando o que não é para aceitar. É verdade ou não é? Sim ou não? E aí, é assim, ó, eu não tenho tempo para isso, mas a gente ia longe aqui. A gente ia longe aqui. Como é que começam os roubos? Como é que uma pessoa começa a roubar? Como é que uma pessoa começa a fumar? Como é que uma pessoa começa a beber? Como é que uma pessoa adultera? De onde saem os adultérios? Acontece do nada? Eu vi, gostei, fui lá e aprontei e pronto, é assim? Sim ou não? Não. Começa nas conversas. Conversa errada. Já, em vez de cortar e dizer não, vai alimentando conversa. Como é que começa a fumar? Como é que começa a beber? Convite. Convite. Oh, não trago aí. Não aceito. Não aceito. E se for para ser assim, não vou mais estar com você. Ah, é meu amigo, o que tem?
Oferece hoje, oferece amanhã, oferece depois, não diz não, daqui a pouco está fazendo junto. Daqui a pouco está fazendo junto. Onde começam os problemas na vida das pessoas? Começa assim. Começa assim. Como é que uma pessoa fica endividada? Do nada cai o cartão dela lá, está explodindo, está estourando, estourou, e aí ela não tem o que fazer? Foi do nada? Sim ou não? Não, foi na falta do autocontrole, do autogoverno, do domínio próprio. Ao invés de perguntar, eu preciso disso, é o momento disso, é a hora disso. Não, é só 10ão por mês. É só 20ão por mês. É só 30ão por mês. E quando vê de 30 em 30, o negócio explodiu. É assim ou não é? Jesus falou uma, falou duas, na terceira ele disse, saia. Saia. Não. Você não pode ter medo de se posicionar. Você não pode ter medo de falar. Você não pode ter medo de agir. Porque quando ele se posicionou, o diabo saiu e ele foi servido. Amém, minha gente? É assim. É assim. Não vou ceder. Não aceito ceder. Não aceito me prostrar. Não aceito. Tem coisas que eu tenho que passar, eu vou passar. O que eu tenho que viver, eu vou viver. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Mas eu não aceito a minha vida. Eu não aceito os meus resultados barrados, amarrados, impedidos, porque uma porcaria qualquer entrou na minha vida. Não aceito. Amém? Pega o teu projeto, por favor. Nós vamos orar. Eu não tenho muito tempo, mas aí no teu lugar eu quero que você diga isso. Diga, eu entendi, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu não vou ceder às propostas. Diga, eu não vou ceder aos embaraços, aos atrapalhos. Eu não vou ceder, em nome do Senhor Jesus, às emoções negativas. Eu não vou ceder aos convites. Eu não vou ceder, em nome do Senhor Jesus, às emoções. Eu não vou ceder. Diga, nada disso vai me parar. Diga, nada disso vai me fazer prostrar. Diga, nada disso vai me fazer ceder. Em nome do Senhor Jesus, as propostas podem ser tentadoras, mas eu não vou cair, eu não vou ceder, eu não vou abraçar. Em nome do Senhor Jesus, a conversa pode ser sedutora, mas eu não vou ceder, eu não vou entrar. Diga, eu sei o que eu quero. Diga, eu sei o que Deus tem comigo. Eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei aonde eu vou chegar. Eu sei o que eu vou viver. Eu sei o que eu vou conquistar. E os meus olhos estão voltados para lá, em o nome do Senhor Jesus. Diga isso. Diga, diabo, eu estou dizendo chega. Diga, diabo, eu estou dizendo basta. Diga, problema, eu estou dizendo chega. Eu estou dizendo basta, em o nome do Senhor Jesus. Diga, meu Deus, eu entendi. Eu não vou passar mais um dia sequer nessa posição. Eu não vou passar mais um dia sequer nessa condição. Eu não vou passar um dia além do necessário em coisas que eu não deveria passar, que eu não deveria viver. Diga, eu estou me posicionando pela fé, eu estou mudando isso pela fé, eu estou me levantando pela fé, em o nome do Senhor Jesus, para possuir o que é meu, para tomar posse do que é meu, para viver aquilo que o Senhor tem me prometido, para conquistar aquilo que o Senhor tem me prometido, em nome do Senhor Jesus, porque eu não aceito derrota, eu não aceito vergonha, eu não aceito humilhação, eu não aceito perda, eu não aceito destruição, eu não aceito, em nome do Senhor Jesus, eu estou mudando tudo isso pela fé, eu estou revertendo tudo isso pela fé, em o nome do Senhor Jesus. Santo e poderoso Deus, ó Senhor, eu oro com essa pessoa, eu oro por ela agora, eu peço, meu Deus, manifesta, Senhor, manifesta o teu poder agora. Ela se levanta com força, ela se levanta com poder, ó meu Deus, para dizer não a tudo aquilo que precisa dizer não, para mudar aquilo que precisa ser mudado, para fazer aquilo que precisa ser feito, ó meu Deus, para vencer todas essas questões, para restaurar o que precisa ser restaurado. Então honra o teu povo, levanta o teu povo, ó meu Deus, restaura os lares, restaura as famílias, restaura, meu Deus, os casamentos, restaura, Senhor, a vida financeira, restaura o trabalho, restaura a empresa, restaura os negócios, restaura, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, restaura a saúde, ó meu Deus, visita cada enfermo agora, e que sejam curados, que sejam libertos, que tenham a sua saúde restaurada, em o nome do Senhor Jesus, ó meu Deus, Senhor, que ela saia
saia dessa situação para governar, que ela saia dessa situação para reinar, que ela saia dessa condição para viver o sobrenatural, que ela saia dessa posição, ó meu Deus, para ser servida pelos anjos, servida pelo Senhor. Ó meu Deus, eu sei que o Senhor tem um banquete para nós, o Senhor tem vitória para nós, o Senhor tem mudanças para nós, o Senhor tem coisas grandes para o teu povo. Ah meu Deus, então coloca essa pessoa nesse lugar, coloca nessa condição, coloca nessa posição, coloca, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro por cada um agora, ó meu Deus, eu declaro, eu profetizo todos os projetos do teu povo materializados, todos os projetos do teu povo concretizados. Eu determino, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, que nenhuma só área permaneça da mesma forma, da mesma maneira. Não, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu determino a restauração total, a restauração completa. Eu determino, meu Deus, a materialização de cada projeto para a honra e a glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, erga aos céus o teu projeto, por favor. Senhor, ela tem nas mãos dela o que representa os seus sonhos, os seus projetos, os seus objetivos, aquilo que precisa ser restaurado, reconstruído. E eu peço, meu Deus, materializa, concretiza. Senhor, nós falamos de pessoas aqui que passaram pelos seus processos, pessoas que não cederam, que mantiveram as suas posições, as suas crenças, os seus valores, e foram altamente honrados, altamente favorecidos. Ah, Senhor, que o mesmo aconteça com ela. Em nome de Jesus, que essa pessoa seja altamente honrada, altamente favorecida, em o nome do Senhor Jesus. Diga comigo, eu creio. Diga, eu tomo posse. Diga, assim será na minha vida. Diga, eu serei altamente honrado. Diga, altamente favorecido, em o nome do Senhor Jesus. Diga, eu estou saindo. Diga, da posição, diga, da condição que eu estou. Diga, para coisas muito maiores, diga, muito melhores, que o meu Deus tem preparado para mim, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Dê para Jesus bem forte uma salva de palmas.